porque aquelas pessoas viviam ali no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, mas não eram felizes, porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou tudo que existe na natureza. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Deus é o Criador de todas as coisas. É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. Deus quer ser o seu amigo. Infelizmente, o pecado estragou nossa amizade com Deus. Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Sabe quando você empurra o seu colega, quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair, quando fala uma história que não é verdadeira. Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque ele é perfeito. Deus é santo em tudo o que faz e ele não se agrada do pecado. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus, o Filho perfeito de Deus, que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. E nós podemos ver isso na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. O Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Ele derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado, para lavar a sujeira do seu pecado. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Porque aquelas pessoas viviam ali, 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 porque aquelas pessoas viviam ali no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, mas não eram felizes. 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 Porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro. Porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro. Porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro. Porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro. Porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus que criou tudo que existe na natureza. O Deus que criou tudo que existe na natureza. O Deus que criou tudo que existe na natureza. O Deus que criou tudo que existe na natureza. O Deus que criou tudo que existe na natureza. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor.
Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há. 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 Deus é o Criador de todas as coisas. 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 É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. Deus quer ser o seu amigo. 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 Infelizmente, o pecado estragou nossa amizade com Deus. 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 Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Sabe quando você empurra o seu colega? 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 Quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair. Quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair. Quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair. Quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair. Quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair. Quando fala uma história que não é verdadeira. 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 Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque Ele é perfeito. Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque Ele é perfeito. Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque Ele é perfeito. Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque Ele é perfeito. Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque Ele é perfeito.
Deus é santo em tudo o que faz e Ele não se agrada do pecado. Deus é santo em tudo o que faz e Ele não se agrada do pecado. Deus é santo em tudo o que faz e Ele não se agrada do pecado. Deus é santo em tudo o que faz e Ele não se agrada do pecado. Deus é santo em tudo o que faz e Ele não se agrada do pecado. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus. O único Deus vivo e verdadeiro. 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 E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus. E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus. E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus. E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus. E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus. O Filho perfeito de Deus. 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 Que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. Que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. Que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. Que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. Que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. 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 O Senhor Jesus sofreu naquela cruz. 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 Ele derramou o seu sangue precioso.
Ele derramou o seu sangue precioso. Ele derramou o seu sangue precioso. Ele derramou o seu sangue precioso. Ele derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado. Precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado. Precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado. Precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado. Precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado. Para lavar a sujeira do seu 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 pecado. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. 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 Porque aquelas pessoas viviam ali no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, mas não eram felizes, porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou tudo que existe na natureza. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Deus é o Criador de todas as coisas. É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. Deus quer ser o seu amigo. Infelizmente, o pecado estragou nossa amizade com Deus. Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Sabe quando você empurra o seu colega, quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair, quando fala uma história que não é verdadeira. Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque ele é perfeito. Deus é santo em tudo o que faz e ele não se agrada do pecado. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus, o Filho perfeito de Deus, que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. E nós podemos ver isso na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. O Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Ele derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado, para lavar a sujeira do seu pecado. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou.